Irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal no YouTube. Hoje, dia 5 de junho de 2018, terça-feira. A liturgia de hoje nos traz o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo do 13 ao 17. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda, para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no Evangelho de hoje nós vemos essa passagem, o qual as autoridades dos judeus enviam alguns fariseus e alguns partidários do rei Herodes para tentarem Jesus, para pegarem Jesus numa palavra errada, para poderem acusá-lo. E nós vemos aqui na narrativa do Evangelho que eles chegam até Jesus o elogiando, falando bem, falando que ele é verdadeiro, que ele não dá preferência às aparências dos homens, mas ao seu coração. Isso tudo, meus irmãos, é uma armadilha. Se elogia para depois, bate-se a mão nas costas primeiro, para se depois destilar o veneno. E o veneno vem logo em seguida. É lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Por que eles fazem essas perguntas a Jesus? Porque o povo de Israel, o povo vivia oprimido pelo Império Romano, que dominava aquela região de Israel. Dominava também grande parte do mundo conhecido naquela época. E se Jesus dissesse que não era lícito pagar, ele seria acusado de um subversivo a Roma que estava incentivando a rebelião. Mas se ele dissesse que tinha que pagar, que ele estava a favor de Roma e contra o povo judeu. Percebemos a cilada que eles tentaram colocar Jesus? Por isso que Jesus fala bem direto para eles também. Percebendo a sua hipocrisia, lhes diz: Por que me tentais? E Jesus pede uma moeda para eles, para que eles tragam essa moeda, e eles trazendo, Jesus passa a pergunta para ele. Coloca eles na situação. Pergunta: de quem é a inscrição e a figura que está na moeda? E eles falam que é de César. E Jesus diz para eles: Dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Com isso, eles ficam muito admirados com a resposta de Jesus, tamanha sabedoria. E eles não têm com que acusar Jesus. Mas Jesus quer falar mais para eles. Muitas vezes eles não entenderam, mas nós precisamos entender. Os poderes constituídos, Deus não vai interferir nessas coisas. Esse não era o sentido de Jesus. Jesus não queria interferir. Quando Jesus veio se anunciando como o libertador do povo judeu, como o Messias, eles esperavam um revolucionário, aquele que ia tirar o povo judeu da opressão de Roma.
Mas Jesus não era isso. Jesus queria tirar ele, libertar eles, era da opressão do pecado. Por isso que Jesus diz para eles: dai a Deus o que é de Deus. A Deus nós temos que dar a nossa vida, porque nós pertencemos a Deus. E o que é de César devemos dar a César, porque ele é o imperador, era o imperador na época, e era lícito pagar os impostos que era cobrado muitas vezes abusivo. Assim como nós também hoje somos obrigados a pagar os impostos caríssimos, altíssimos, e não temos muita nossa contrapartida quanto a isso. Mas o que Deus quer nos mostrar, o que Cristo quer nos mostrar, que a nossa preocupação principal não é com as coisas desse mundo, mas sim com as coisas de Deus. Por isso que Jesus nos fala: dai a Deus o que é de Deus. E nós pertencemos a Deus, nós viemos de Deus, nós estamos aqui nesse mundo para sermos libertados da opressão, mas das coisas desse mundo, do pecado, que nos cega e que nos escraviza verdadeiramente. E o que o Cristo nos quer? Quer que nós, que somos pessoas de Deus, partilhamos e voltamos para Deus. É isso que o Cristo quer de cada um de nós. Por isso, meus irmãos, muitas vezes, algumas pessoas querem colocar esse Cristo revolucionário, mas não é esse o propósito do Cristo. O propósito do Cristo, ele como pastor, como bom pastor, era colocar para Deus aquilo que era de Deus, as suas ovelhas, o seu rebanho. Por isso, meus irmãos, nós precisamos caminhar verdadeiramente nos caminhos de Deus, porque somos de Deus e para Deus devemos voltar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que todos tenham um dia abençoado, que Deus possa abençoar a cada um nesse dia. Que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.